Pegos de surpresa? Pois é, tudo dá a entender que Síria, Rússia e Irã foram pegos de surpresa. Evidentemente, principalmente, teoricamente, a Rússia, já que é quem domina ou ajuda a dominar a área de Assad, né, que é o representante, digamos, oficial da Síria. Por que eu estou dizendo isso? Simplesmente numa atitude relâmpago, os insurgentes aceleraram, tomaram a segunda maior cidade da Síria e várias outras regiões em poucas horas. E dá a entender claramente pelo comportamento que sim, foram pegos de surpresa. É isso que nós vamos tentar entender o que aconteceu, o que está acontecendo na Síria neste momento. O fato é que nós precisamos, antes de chegar ao final, eu preciso mostrar provavelmente como é que foram acontecendo algumas coisas, tá bom? Primeiro, entender que existe, melhor dizendo, um conflito entre Israel e o Irã de forma direta, como já deve ter visto, né, bombardeios de ambos os lados, como também através dos seus proxies, como o Hamas, o Hezbollah, né, e até mesmo com ajuda com o pessoal dos Houthis. O fato é que o Irã ajuda a Síria a manter, digamos, o controle, ou quase isso, de parte da região. E em troca, evidentemente, passa a ter um corredor importante para transportar armas para o Hezbollah. E, enfim, cada um com suas peculiaridades. Então, por exemplo, os russos, eles têm base militar na região do mar, então é importante, né? Enfim, cada um com seus motivos especiais. O fato é que, então, nessa situação, Israel estava guerreando com o Hezbollah e tudo mais, e começaram a acontecer fatos que até então não estavam conectados. O primeiro fato que eu comecei a observar e chamar a atenção foi quando a Turquia, que já é inimiga declarada, existe uma série de conflitos regionais lá com os curdos, mas a Turquia começou a apertar o passo e começou a atacar regiões curdas que ficam no sul da Turquia e região norte da Síria. Então começou toda essa movimentação. Então, esse foi o primeiro momento. Então, Turquia atacando posições curdas. Em seguida, começou na região noroeste, tá? Um movimento dos insurgentes, principalmente do HTS. Até então não se tinha certeza se era HTS ou não. Começaram a atacar algumas posições de forma esporádica da Síria, né? De forma oficial da Síria, do chamado Exército Árabe Sírio, que é o SAA. Em seguida, aí vem uma terceira situação, são 5, tá? Vamos na terceira. Israel aceita o cessar-fogo com Hezbollah. Até então parecia ser coisas isoladas. Em meio entre o item 2 e o item 3, Israel, vez ou outra, fazia ataques esporádicos na região de Homs, né, dentro da Síria, de algumas regiões fronteiriças entre Líbano e Síria, e sempre com o mesmo motivo. Olha, estamos atacando a passagem, toda a parte de infraestrutura do Hezbollah. Então está havendo transferência de equipamentos, de pessoas dessa região. Estamos tentando atacar e suprimir tudo isso, né? E aí vem essa questão que eu comentei de uma hora para outra. Foi praticamente de uma hora para outra, vamos ser sinceros. Israel aceitar o cessar-fogo com o Hezbollah, tá? Mesmo com algumas divergências de uma hora para outra, vamos ter o nosso cessar-fogo. Só que no final do cessar-fogo, Netanyahu, no seu depoimento para a nação, aquela coisa toda, ele vai dar um aviso já do que estava por vir a Assad. Ele diz: olha, Assad, cuidado, sua vez está chegando. Então já houve, e de repente o que é que acontece? Horas depois, de fato, os insurgentes atacam fortemente, começam a Operação Relâmpago, que em poucas horas começaram a avançar, alguns vindo do oeste, do noroeste,
os curdos também começaram a acelerar, tropas da Turquia, você sabe que a Turquia também estava, inclusive olha como é maluco, digamos assim, Turquia e curdos, lógico que de formas independentes, mas meio que orquestrada, sabiam, né, de alguma coisa, começaram a atacar indo para o sul, né, em direção a Alepo, dominam Alepo, começam a acelerar cada vez mais. E em meio a isso, o que acontece? Os soldados do exército árabe sírio simplesmente têm que recuar. Todos os soldados da região, seja o SAA ou outros aliados, ou o próprio exército mesmo, tanto da Rússia como do Irã, que estavam posicionados próximo, tiveram que recuar. Então meio que sabiam disso, porque se soubessem alguma coisinha, pelo menos teriam fortificado melhor Alepo, né? Então Alepo foi tomada praticamente, e assim começaram a avançar em direção a outras cidades, outras vilas e tudo mais. Então tiveram que se recompor e recuando para poder se recompor, e só muitas horas depois é que a Força Aérea Russa começa a atacar, mesmo ainda de forma desarticulada. E nós temos o quinto momento, tá? Que se formou um tipo de corredor sul, onde Israel, a Força Aérea de Israel e a Força Aérea Americana estão dominando. E estão dominando ao ponto dessa região aérea, tá? De quando um avião iraquiano, melhor dizendo, um avião iraniano estava passando na fronteira, estava avançando, indo em direção à região provavelmente de a noroeste, onde exatamente talvez até no próprio aeroporto de Alepo, não sei, né? Iria pousar, e com certeza tinha equipamento militar para o Hezbollah, né? Segundo Israel. Então os aviões de Israel interceptam e dizem: olha, aqui não, voltem, senão vocês vão ser abatidos. E o avião de carga teve que voltar, né? Então isso mostra claramente que, primeiro, Rússia não domina o espaço aéreo dessa região, porque senão não teria acontecido isso. E Irã nem tão pouco, né? Teoricamente, Irã deveria ter ido escoltar, teria que ter escoltado esse avião de carga, não escoltou. Os americanos estão fazendo alguns bombardeios nas proximidades também. Então, toda essa região sul, aparentemente dominada, pelo menos de forma aérea, pelos americanos e pelos israelenses. Então, dá a entender que toda essa infraestrutura síria, Rússia e Irã foi pego de surpresa, e tiveram que agora agir nas carreiras para tentar dominar, segurar os insurgentes, seja lá de que lado seja, HTS ou outros grupos que fazem parte, né? Seja o SDF, que são os curdos, ou o Exército Nacional Sírio, que é apoiado pela Turquia, ou a própria Turquia em si. O fato é que só agora é que começou a se recompor. Existe a ideia de iranianos virem, né, em solo sírio. Tem insurgentes iraquianos, né, que querem entrar, ou que começaram a entrar na madrugada também para poder apoiar, mas se vê claramente que totalmente uma infraestrutura sem organização, e foram realmente sim pegos de surpresa. E todos esses movimentos não foi à toa. Isso é que eu posso chegar à conclusão, que, né, e nós estamos concluindo que não foi à toa esse cessar-fogo de um lado para reduzir todo o peso que vem acontecendo. Enfim, vamos ver cenas do próximo capítulo, o que é que está por vir. No mais é isso, valeu, grande abraço.